Você já se perguntou por que aquela sensação de aperto no peito aparece do nada? Por que seus pensamentos começam a acelerar sem motivo aparente, mesmo quando tudo parece estar indo bem na sua vida? Talvez você esteja ali, no meio de um dia comum, e de repente o coração dispara, as mãos começam a suar e essa angústia inexplicável toma conta do seu corpo. É como se um alarme interno tocasse, sem que você saiba o porquê. Você olha ao redor, procura uma explicação, mas não consegue entender de onde vem essa ansiedade que parece surgir do nada. O que muita gente não sabe é que a resposta pode estar bem debaixo do seu nariz, literalmente no seu prato. Existem alimentos que você consome diariamente, achando que são normais ou até saudáveis, mas que na verdade estão alimentando uma inflamação silenciosa no seu corpo, uma inflamação que está diretamente conectada com os seus sintomas de ansiedade. Se você chegou até aqui, é porque também sente essa angústia inexplicável e está buscando respostas reais. Você não está sozinho nessa jornada. No nosso canal, compartilhamos soluções naturais e acessíveis para quem quer entender melhor como o corpo funciona e como pequenas mudanças podem trazer alívio real para a ansiedade. Aqui você vai encontrar informações baseadas na ciência, mas explicadas de forma simples, dicas práticas que realmente funcionam e, principalmente, o acolhimento que você precisa nesse momento da sua vida. Se inscreva agora e ative o sininho, porque toda semana trazemos conteúdos que podem transformar a sua relação com a ansiedade e melhorar significativamente a sua qualidade de vida. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se você também sente essa ansiedade que parece aparecer do nada. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E se você tem alguma dúvida específica sobre ansiedade, deixa aqui embaixo que eu respondo pessoalmente. A conexão entre a alimentação e a ansiedade é muito mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Quando falamos de inflamação silenciosa, estamos nos referindo a um processo que acontece dentro do seu corpo sem que você perceba, como um incêndio que queima devagar, sem fazer barulho, mas causando danos constantes. Essa inflamação crônica afeta diretamente o seu sistema nervoso, alterando a produção de neurotransmissores, como a serotonina e o GABA, que são essenciais para manter a sensação de calma e bem-estar. É como se o seu corpo estivesse em estado de alerta constante, preparado para uma ameaça que nunca chega, mas que o mantém em tensão permanente. O primeiro alimento que muitas pessoas não sabem que está alimentando sua ansiedade é o açúcar refinado. E quando falo de açúcar, não estou me referindo apenas ao açúcar que você coloca no café, mas a toda uma categoria de alimentos que contém açúcares escondidos e que fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. Pense naquele pãozinho francês do café da manhã, no biscoito que você come no meio da tarde, no refrigerante que acompanha o almoço, ou mesmo naquele suco de caixinha que parece tão inocente. Todos esses alimentos provocam o que chamamos de montanha-russa glicêmica no seu organismo. Quando você consome açúcar refinado, os níveis de glicose no seu sangue sobem rapidamente, muito rapidamente. Seu corpo, tentando manter o equilíbrio, libera uma grande quantidade de insulina para processar toda essa glicose. O problema é que essa resposta é tão intensa que acaba fazendo com que o açúcar no sangue dispense abruptamente logo depois. É nesse momento de queda que os sintomas de ansiedade se intensificam. Seu corpo interpreta essa queda brusca como um sinal de perigo, ativando o sistema nervoso simpático e liberando hormônios do estresse como cortisol e adrenalina. É por isso que muitas vezes você sente aquela ansiedade inexplicável algumas horas depois de comer um doce ou uma refeição rica em carboidratos refinados. Mas a questão vai muito além dessa montanha-russa glicêmica. O açúcar refinado alimenta as bactérias ruins no seu intestino, criando um desequilíbrio na sua microbiota. E aqui está um ponto crucial que muita gente desconhece. O intestino produz cerca de 90% da serotonina do seu corpo. Quando a saúde intestinal está comprometida, a produção desse neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar também fica prejudicada.
Além disso, o açúcar gera radicais livres e promove um estado inflamatório crônico, que afeta diretamente o funcionamento do seu cérebro. Estudos mostram que pessoas que consomem dietas ricas em açúcar têm maior probabilidade de desenvolver sintomas de ansiedade e depressão. Você pode estar se perguntando, mas como eu vou saber se o açúcar está realmente afetando minha ansiedade? Uma forma prática de descobrir é observar o que acontece com o seu corpo algumas horas depois de consumir alimentos doces ou ricos em carboidratos refinados. Você sente aquela queda de energia? Fica mais irritado? A ansiedade aumenta? Tem dificuldade para se concentrar? Esses são sinais claros de que seu corpo está reagindo negativamente ao açúcar. Outra estratégia é tentar reduzir gradualmente o consumo de açúcar por 1 ou 2 semanas e observar se há melhora nos sintomas de ansiedade. Para reduzir o consumo de açúcar refinado sem sofrer com abstinência, comece substituindo gradualmente. Troque o açúcar branco por adoçantes naturais, como stevia ou xilitão. Escolha frutas frescas ao invés de doces processados. E leia sempre os rótulos dos alimentos, porque o açúcar está escondido em lugares que você nem imagina. Uma dica valiosa é preparar seus próprios lanches em casa. Assim você tem controle total sobre os ingredientes. E lembre-se, a mudança não precisa ser radical da noite para o dia. Pequenas substituições consistentes trazem resultados duradouros. É importante mencionar que algumas pessoas são mais sensíveis aos efeitos do açúcar na ansiedade do que outras. Se você já tem predisposição à ansiedade, diabetes na família ou sofre com síndrome do intestino irritável, pode ser que seja necessário ser ainda mais rigoroso com o controle do açúcar. E sempre lembre-se, se os sintomas de ansiedade persistirem mesmo com as mudanças alimentares, é fundamental buscar a ajuda profissional de um psicólogo ou médico. O segundo alimento que pode estar disparando sua ansiedade silenciosamente é a cafeína. E aqui não estou falando apenas do café, mas de toda uma gama de produtos que contém essa substância estimulante. O chá preto, chá verde, chá mate, chocolate, refrigerantes de cola, energéticos e até alguns medicamentos para dor de cabeça contêm quantidades significativas de cafeína. Para muitas pessoas, especialmente aquelas que já têm tendência à ansiedade, a cafeína pode funcionar como um gatilho poderoso para crises de pânico e episódios de ansiedade generalizada. A cafeína atua diretamente no seu sistema nervoso central, bloqueando os receptores de adenosina, uma substância que naturalmente promove relaxamento e sonolência. Quando esses receptores são bloqueados, seu corpo fica em estado de alerta máximo, como se estivesse constantemente preparado para uma situação de emergência. O coração acelera, a pressão arterial sobe, os músculos ficam tensos e o cérebro entra em modo de hipervigilância. Para quem já convive com ansiedade, é como jogar gasolina no fogo. Além disso, a cafeína interfere diretamente na qualidade do seu sono, mesmo quando consumida muitas horas antes de dormir. Ela pode permanecer no seu sistema por até 8 horas, prejudicando tanto o tempo que você leva para adormecer, quanto a qualidade das fases mais profundas do sono. E aqui está o ciclo vicioso. A privação de sono aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que, por sua vez, intensifica os sintomas de ansiedade. É como uma roda que não para de girar, onde cada elemento alimenta o próximo. A cafeína também afeta a absorção de nutrientes importantes para o equilíbrio emocional, como magnésio, zinco e vitaminas do complexo B. O magnésio, por exemplo, é conhecido como o mineral da calma, essencial para relaxar o sistema nervoso. Quando os níveis de magnésio estão baixos, a tendência à ansiedade aumenta significativamente. A cafeína não apenas reduz a absorção deste mineral, como também aumenta a sua eliminação pela urina, criando uma deficiência que pode passar despercebido por anos. Você já notou que em alguns dias, a mesma quantidade de café que você sempre toma parece te deixar mais agitado do que o normal? Isso acontece porque nossa tolerância à cafeína varia de acordo com fatores como estresse, qualidade de sono, ciclo hormonal e até mesmo o que comemos junto. Mulheres, por exemplo, metabolizam a cafeína de forma diferente ao longo do ciclo menstrual, sendo mais sensíveis durante a fase pré-menstrual.
Pessoas que fazem uso de anticoncepcionais também podem ter o metabolismo da cafeína mais lento. Parar com a cafeína abruptamente pode ser desafiador e até contraproducente, porque os sintomas de abstinência podem incluir dor de cabeça, irritabilidade e, ironicamente, ansiedade. A estratégia mais eficaz é reduzir gradualmente. Se você toma 4 xícaras de café por dia, comece tomando 3 por uma semana, depois 2 e assim por diante. Uma alternativa interessante é misturar café comum com café descafeinado, aumentando gradualmente a proporção do descafeinado. Chás de ervas como camomila, erva cidreira e passiflora podem ser ótimos substitutos, oferecendo não apenas o ritual de uma bebida quente, mas também propriedades calmantes. É fundamental lembrar que nem toda pessoa precisa eliminar completamente a cafeína, mas encontrar a quantidade que seu corpo tolera sem disparar sintomas de ansiedade. Para alguns, uma única xícara de café pela manhã pode ser perfeitamente tolerável, enquanto outros precisam evitar completamente. A chave está em observar atentamente como seu corpo responde e fazer os ajustes necessários. Agora eu quero fazer uma pergunta direta para você que está assistindo. Você já percebeu que sua ansiedade piora quando você consome mais café ou outras fontes de cafeína? Se você já fez essa conexão ou suspeita que a cafeína pode estar afetando sua ansiedade, escreva aqui nos comentários cafeína e ansiedade e compartilhe sua experiência. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação e ainda não fizeram essa conexão. É incrível como nossos relatos pessoais podem iluminar o caminho de alguém que está buscando respostas. E não se preocupe, você não está sozinho nessa jornada de descobrir os gatilhos da sua ansiedade. O terceiro alimento que pode estar alimentando sua ansiedade de forma silenciosa são os alimentos processados ricos em glutamato monossódico, mais conhecido como MSG. Esse aditivo está presente em uma quantidade impressionante de produtos industrializados que fazem parte da dieta diária de milhões de pessoas. Salgadinhos, temperos prontos, molhos industrializados, sopas em pó, macarrão instantâneo, produtos de carne processada como presunto e salsicha e até mesmo alguns alimentos que parecem saudáveis, como patês e molhos de salada, podem conter altas concentrações de MSG. O glutamato monossódico é um realçador de sabor que torna os alimentos mais saborosos e viciantes, mas seu impacto no sistema nervoso pode ser devastador para pessoas sensíveis. Quando consumido, o MSG atravessa a barreira hematoencefálica e atua como um neurotransmissor excitatório no cérebro. Isso significa que ele superestimula os neurônios, fazendo com que disparem sinais elétricos de forma excessiva e desorganizada. Para o cérebro ansioso, que já está em estado de hiperativação, essa sobrecarga pode desencadear ou intensificar significativamente os sintomas de ansiedade. O que torna o MSG particularmente problemático é que seus efeitos podem não aparecer imediatamente. Muitas pessoas relatam sintomas que surgem entre 30 minutos a algumas horas após o consumo, o que torna difícil fazer a conexão entre o alimento e a reação. Esses sintomas incluem dor de cabeça, tensão muscular, palpitações cardíacas, sudorese, formigamento nas mãos e face e uma sensação generalizada de agitação e ansiedade. Alguns descrevem como uma sensação de energia nervosa, que parece não ter explicação. A questão se torna ainda mais complexa porque o MSG pode aparecer nos rótulos sob diferentes nomes: extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, caseinato de sódio, proteína de soja hidrolisada e até mesmo aroma natural, podem ser formas mascaradas de glutamato. Isso significa que mesmo pessoas que tentam evitar conscientemente o MSG podem estar consumindo grandes quantidades sem saber. O impacto do MSG na ansiedade também está relacionado ao seu efeito sobre outros neurotransmissores. Ele pode interferir na produção de GABA, o principal neurotransmissor inibitório do cérebro, responsável por promover calma e relaxamento. Quando os níveis... É como se os freios naturais do seu cérebro parassem de funcionar adequadamente. Você pode estar se perguntando como identificar se o MSG está afetando sua ansiedade. Uma estratégia eficaz é manter um diário alimentar por algumas semanas, anotando não apenas o que você come, mas também como se sente nas horas seguintes. Preste atenção especial aos momentos em que consome alimentos processados ou refeições em restaurantes, pois o MSG é amplamente utilizado na indústria alimentícia e na gastronomia.
Se você notar um padrão de sintomas de ansiedade após consumir determinados alimentos, pode ser um sinal de sensibilidade ao MSG. Para reduzir a exposição ao MSG, a estratégia mais eficaz é priorizar alimentos frescos e naturais. Quando precisar usar temperos, prefira ervas frescas, especiarias naturais, alho, cebola, limão e vinagres. Existem também temperos orgânicos certificados que são livres de MSG e outros aditivos químicos. Ao comprar alimentos processados, leia sempre o rótulo com atenção e procure por produtos que especificam sem glutamato monossódico ou MSG-free. Uma dica valiosa é preparar seus próprios molhos e temperos em casa. Um molho de tomate caseiro, por exemplo, além de ser mais saudável, permite que você controle todos os ingredientes. Você pode fazer grandes quantidades e congelar em porções pequenas para usar ao longo da semana. O mesmo vale para caldos de legumes, que podem ser preparados em casa e congelados em formas de gelo para facilitar o uso diário. É importante mencionar que nem todas as pessoas são sensíveis ao MSG, mas para aquelas que são, eliminar ou reduzir significativamente o consumo pode trazer um alívio notável nos sintomas de ansiedade. Se você suspeita que pode ter sensibilidade ao MSG, considere fazer uma dieta de eliminação por algumas semanas, removendo todos os alimentos que possam conter esse aditivo e observando se há melhora nos sintomas. O quarto alimento que pode estar disparando sua ansiedade sem você perceber são os alimentos ricos em ômega 6, especialmente quando consumidos em desproporção com o ômega 3. Os óleos vegetais refinados, como óleo de soja, milho, girassol e canola, estão presentes em praticamente todos os alimentos processados e são amplamente utilizados no preparo de refeições, tanto em casa quanto em restaurantes. O problema não é o ômega 6 em si, pois ele é um ácido graxo essencial que nosso corpo precisa, mas sim o desequilíbrio extremo entre ômega 6 e ômega 3 na dieta moderna. Nossos ancestrais consumiam ômega 6 e ômega 3 numa proporção de aproximadamente 1:1, ou seja, equilibrada. Hoje, a dieta ocidental apresenta uma proporção que pode chegar a 20:1, ou até mais, em favor do ômega 6. Essa desproporção cria um estado inflamatório crônico no organismo, que afeta diretamente o funcionamento do sistema nervoso e pode intensificar significativamente os sintomas de ansiedade. Quando há excesso de ômega 6 no organismo, ele compete com o ômega 3 pelas mesmas enzimas de metabolização. O resultado é que, mesmo que você consuma ômega 3, sua utilização pelo corpo fica prejudicada. O ômega 3 é fundamental para a saúde cerebral, pois compõe as membranas dos neurônios e participa da síntese de neurotransmissores, como serotonina e dopamina. Quando sua função está comprometida, o cérebro literalmente não consegue manter o equilíbrio químico necessário para um estado emocional estável. O excesso de ômega 6 também promove a produção de compostos pró-inflamatórios, como as prostaglandinas da série 2 e leucotrienos. Esses compostos não apenas geram inflamação física, mas também neuroinflamação, um processo que afeta diretamente o funcionamento do cérebro. A neuroinflamação está associada ao aumento dos sintomas de ansiedade, depressão, dificuldade de concentração e alterações no humor. É como se houvesse um incêndio microscópico queimando constantemente no seu cérebro. Você encontra o ômega 6 em excesso não apenas nos óleos refinados, mas também em alimentos processados que usam esses óleos como ingrediente. Biscoitos, salgadinhos, margarinas, molhos industrializados, frituras, produtos de padaria e até mesmo alguns alimentos considerados saudáveis, como certas barras de cereais e granolas industrializadas, podem conter quantidades elevadas de ômega 6. A questão se torna ainda mais problemática quando consideramos que esses alimentos fazem parte da rotina alimentar da maioria das pessoas. O impacto psicológico do desequilíbrio de ômega 6 pode ser sutil no início, manifestando-se como irritabilidade leve, dificuldade para relaxar ou uma sensação geral de desconforto emocional. Com o tempo, esses sintomas podem evoluir para ansiedade mais intensa, ataques de pânico e até mesmo episódios depressivos. Muitas pessoas não fazem a conexão entre sua alimentação rica em óleos vegetais refinados e o agravamento dos sintomas de ansiedade. Para restaurar o equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3, é necessário uma abordagem dupla.
reduzir o consumo de fontes de ômega 6 e aumentar o consumo de ômega 3. Substitua os óleos vegetais refinados por alternativas mais saudáveis, como azeite de oliva extra virgem, óleo de coco ou óleo de abacate. Para cozinhar em altas temperaturas, o óleo de coco e a banha de porco de boa qualidade são opções mais estáveis. Evite alimentos fritos, especialmente aqueles preparados em estabelecimentos comerciais, pois geralmente utilizam óleos de baixa qualidade. Aumente o consumo de alimentos ricos em ômega 3, como peixes de águas profundas, salmão, sardinha, cavala, sementes de linhaça, chia, nozes e cogumelos. Se você não consome peixe regularmente, considere um suplemento de óleo de peixe de boa qualidade, mas sempre consulte um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação. A proporção ideal varia de pessoa para pessoa, mas um bom ponto de partida é tentar consumir ômega 3 diariamente e reduzir drasticamente as fontes de ômega 6. Uma dica prática é ler sempre os rótulos e evitar produtos que listem óleos vegetais entre os primeiros ingredientes. Prefira alimentos frescos e prepare suas refeições em casa sempre que possível. Quando comer fora, opte por preparações grelhadas, assadas ou cozidas no vapor, evitando frituras e molhos industrializados. Lembre-se de que mudanças no perfil inflamatório do organismo levam tempo para se manifestar. Seja paciente e consistente com as mudanças alimentares. Algumas pessoas relatam melhora nos sintomas de ansiedade após algumas semanas de redução no consumo de ômega 6, enquanto outras podem levar alguns meses para perceber diferenças significativas. O quinto e último alimento que pode estar alimentando sua ansiedade silenciosamente é o glúten, uma proteína presente no trigo, cevada, centeio e aveia contaminada. Para muitas pessoas, o glúten não representa problema algum, mas para outras, especialmente aquelas com sensibilidade não celíaca ao glúten ou doença celíaca não diagnosticada, essa proteína pode ser um gatilho poderoso para sintomas de ansiedade e outros problemas neurológicos. O glúten pode afetar o sistema nervoso através de diferentes mecanismos. Primeiro, em pessoas sensíveis, ele causa inflamação intestinal, comprometendo a integridade da parede intestinal e criando o que conhecemos como síndrome do intestino permeável. Quando a barreira intestinal está comprometida, toxinas, pedaços de alimentos não digeridos e bactérias podem atravessar para a corrente sanguínea, gerando uma resposta inflamatória. Os sintomas de sensibilidade ao glúten podem ser muito variados e nem sempre envolvem problemas digestivos óbvios. Muitas pessoas relatam apenas sintomas neurológicos, como ansiedade, irritabilidade, fadiga mental, dificuldade de concentração e alterações no humor. Esses sintomas podem aparecer logo após o consumo de glúten ou podem ser retardados, aparecendo até 2 dias depois, o que torna difícil fazer a conexão. Você pode estar se perguntando como descobrir se o glúten está afetando sua ansiedade. A forma mais confiável é fazer uma dieta de eliminação rigorosa por pelo menos 30 dias, removendo completamente todos os alimentos que contêm glúten. Isso inclui não apenas pães, massas e biscoitos óbvios, mas também molhos, temperos industrializados, cerveja, alguns tipos de chocolate e muitos alimentos processados, que podem conter glúten como espessante ou contaminação cruzada. Durante o período de eliminação, é importante substituir os alimentos com glúten por alternativas nutritivas. Quinoa, arroz integral, batata doce, mandioca, amaranto e farinhas de amêndoas ou coco podem ser excelentes substitutos. Existem hoje muitas opções de produtos sem glúten no mercado, mas é importante ler os rótulos cuidadosamente e preferir alimentos naturalmente livres de glúten. Após o período de eliminação, reintroduza o glúten gradualmente e observe atentamente como seu corpo reage. Se os sintomas de ansiedade retornarem ou se intensificarem, isso pode ser um indicativo de sensibilidade. Algumas pessoas percebem diferenças dramáticas na primeira semana sem glúten, enquanto outras podem levar algumas semanas para notar melhorias. É importante mencionar que a retirada do glúten deve ser acompanhada por um profissional de saúde, especialmente se você suspeita de doença celíaca. Os exames para celíaca requerem que a pessoa esteja consumindo glúten para serem precisos, então se você quer investigar essa possibilidade, faça os exames antes de iniciar uma dieta sem glúten. Lembre-se também de que nem toda pessoa precisa evitar o glúten, e que uma dieta sem glúten não é automaticamente mais saudável se você não tem sensibilidade. O importante é descobrir como seu corpo individual responde a diferentes alimentos e fazer as escolhas que promovem seu bem-estar específico.
Chegamos ao final desta jornada de descoberta sobre como alguns alimentos podem estar alimentando sua ansiedade de forma silenciosa. O açúcar refinado criando montanhas russas glicêmicas, a cafeína mantendo seu sistema nervoso em alerta constante, o glutamato monossódico superestimulando seus neurônios, os óleos ricos em ômega 6 promovendo inflamação crônica e o glúten potencialmente causando neuroinflamação em pessoas sensíveis. Todos esses fatores podem estar contribuindo para aquela ansiedade que parece surgir do nada e que você não consegue explicar. A boa notícia é que agora você tem informações valiosas para começar a investigar se algum desses alimentos está afetando seu bem-estar emocional. Pequenas mudanças na alimentação podem trazer resultados surpreendentes para muitas pessoas. Comece devagar, faça uma mudança de cada vez e observe atentamente como seu corpo responde. Lembre-se de que cada pessoa é única e que o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que pode se beneficiar dessas informações e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre saúde natural e bem-estar emocional. Sua jornada para reduzir a ansiedade através da alimentação está apenas começando e estamos aqui para te acompanhar em cada passo desse caminho. Até o próximo vídeo!